acha que alemão é impossível de aprender? Então deixa eu te falar uma coisa que pode até irritar você, mas o problema pode não ser o alemão, e sim a forma como você está aprendendo. Hoje eu vou mostrar para vocês por que o alemão não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam e por que muita gente trava antes mesmo de começar a aprender. Mas ok, o alemão é no mínimo aí um bicho de 5 cabeças e existem sim coisas no alemão que dificultam bastante o nosso aprendizado. E são aquelas coisas que vocês já conhecem, né? Por exemplo, os gêneros das palavras, não só porque, obviamente, as palavras em português e em alemão não necessariamente têm o mesmo gênero, mas também porque aqui a gente tem 3 gêneros, né? O masculino, o feminino e o neutro, então aí tem mais uma dificuldadezinha. E os gêneros vêm de mãos dadas com o meu pior inimigo na hora de falar alemão, que são as declinações. E elas são a parte mais difícil porque várias coisas mudam ao mesmo tempo, e o pior, né? Tudo depende do gênero da palavra que essa frase está sendo construída em volta. Então, se você não decorar as suas palavras em alemão já com der, die ou das, a sua fala provavelmente não vai estar perfeita porque o gênero influencia em toda a frase. Ou seja, né, uma única palavra vai puxar aí uma cadeia de mudanças e é aí que muita gente desiste do alemão por ser muito difícil. Eu entendo. Mas olha só um outro jeito de ver isso, né? Você acha realmente que 80 milhões de alemães são o quê? Gênios da gramática, gênios da linguística, e você não é? Claro que não, né? O problema é que a gente costuma ser muito perfeccionista e não ter tanto tempo assim para estudar alemão, e a gente costuma então focar demais em memorizar todas as regras, ao invés de aprender o alemão mais naturalmente, né, deixando a vida levar. E recentemente eu estava pesquisando um pouco sobre tópicos aqui para conversar com vocês sobre o idioma alemão, e eu cheguei na ideia de uma poliglota húngara. E ela dizia então que o aprendizado depende de quanto tempo você investe e do seu nível de interesse e motivação, dividido por inibição e frustração. Sim, ela trouxe matemática também para nossa gramática, né? E o que isso significa, basicamente, é que aprender um novo idioma não depende de um talento que a gente já nasce tendo, e sim de uma série de fatores, né? Fatores psicológicos e de empenho. Então, para aumentar o resultado final, que é o aprendizado do alemão, a gente precisa maximizar o numerador, que é o tempo e a motivação, e minimizar o denominador, que é a inibição e a frustração. E traduzindo mais uma vez, isso quer dizer que se a gente eliminar a vergonha de cometer erros, o aprendizado vai fluir muito mais rápido. E uma das formas mais eficientes de aprender alemão naturalmente é conversando com falantes nativos do idioma, e aí que entram os nossos parceiros de hoje, a italki. E claro, né, para atingir a fluência em alemão, você vai precisar conversar muito em alemão, o máximo possível, né? E com a italki, você consegue fazer isso com aulas particulares com professores nativos em alemão. E a gente encontra até professores que estão ensinando alemão, são nativos, mas falam português, que ajuda demais a gente. Oi, Judith, tudo bem? Oi, tudo bem, Elisa? Qual você acha que é a maior dificuldade que os brasileiros encontram na hora de aprender alemão? Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist die Satzstruktur auf Deutsch. Manchmal kommt das Verb nämlich ans Ende des Satzes. Eine andere Sache ist natürlich die Aussprache, weil es natürlich manche Laute gibt, die es natürlich nicht auf Portugiesisch gibt und nur auf Deutsch. Und ich glaube, ein anderer Punkt sind die Fälle. Wir haben 4 Fälle auf Deutsch und die gibt es nicht im Portugiesischen und auch nicht im brasilianisch-portugiesischen. Eu concordo. O verbo no final da frase é para matar. É muito difícil, você tem que pensar e logo tem o verbo e você já pensou que já terminou a frase, né? A italki, ela é uma plataforma online onde você tem a flexibilidade total para agendar as suas aulas quando você quiser e onde você estiver. E não tem assinatura mensal, você paga por aula. Então isso significa que você consegue encaixar não só na sua agenda, como no seu orçamento. E tem mais, com o código Alemanizando, você ganha $5 de desconto na sua primeira aula, desde que ela seja mais de $10. E as suas 3 primeiras aulas vão ser com preço bem camarada se você utilizar o código Alemanizando e o link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tudo isso para garantir que você vai encontrar um professor ideal para você. Se você se cadastrar pelo nosso link, não só você vai estar dando o primeiro passo para o seu aprendizado em alemão, como você também vai estar apoiando o canal Alemanizando. Com o alemão, obviamente, você precisa investir bastante tempo porque é um idioma complexo e é muito diferente do português em muitos aspectos. Mas o mais difícil mesmo provavelmente é manter a motivação alta, né, durante o aprendizado do alemão, e isso é um desafio enorme,
porque logo no começo a gente tenta aprender e decorar 1000 regras e com isso a gente acaba se sentindo desencorajado, né? Intimidado pelo idioma, tanta gramática, e isso acaba prejudicando todo o resultado do aprendizado. A gente cansa e meio que quer parar de estudar, né? Eu entendo. Mas assim, eu acho que a gente só começa a progredir de verdade no alemão quando a gente para de tentar memorizar todas essas tabelas de declinações, tabelas de artigo, tabelas de verbos irregulares, de dativo, acusativo, genitivo, todo esse tipo de coisa que exige decoreba, porque no final das contas, tudo isso segue alguns padrões. E se você tiver exposição suficiente ao idioma, os padrões vão começar a se formar naturalmente no seu cérebro. Então a forma mais rápida de melhorar, na minha opinião, não é se preocupar tanto com isso, mas claro que você pode e deve revisar as tabelas de declinação de vez em quando, mas não deixar isso bloquear a sua fala, né? Na hora de botar pra fora o alemão, a gente fica bloqueado quando pensa que vai errar ou não tem certeza que vai acertar. E isso não é tão importante no começo porque as pessoas vão entender o que você está falando mesmo com erros, né? Assim como você entenderia se eu dissesse, sei lá naquele Casa Branco mora o Hans e a gato preta dela. Sei lá, inventei uma frase com os artigos todos errados. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? E já nessa linha, bora pensar no português. Você sabe explicar todas as regras que você usa pra falar? Eu não sei, e eu imagino que a sua resposta também seja não, né? Mas sabendo ou não sabendo a regra, a gente fala português direitinho porque o nosso cérebro, ele aprende padrões com exposição. Então, quando a gente tá lá bebezinho aprendendo a falar, ninguém nos deu 1000 tabelas em português para decorar, né? E no alemão é igual. Com exposição suficiente, tudo vai começar a fazer sentido. E tem outra também, né? Mesmo no português, a gente não fala o tempo inteiro 100% totalmente gramaticalmente correto. E você não precisa se cobrar para fazer isso em alemão também. E aí você pode dizer, mas e o verbo que vai pro final da frase? E a gente precisa planejar um pouco melhor para falar e ter um pouco mais de paciência para ouvir, porque tem que esperar o verbo chegar lá no final para entender a frase toda, mas isso também é um padrão do alemão, né? E se os alemães conseguem pensar assim, qualquer ser humano consegue também. A gente só precisa se expor o suficiente ao idioma. E uma ótima forma de se acostumar com essas estruturas das frases em alemão é com a leitura, porque quando a gente tá ali quietinha lendo, a gente foca mais e tem todo o tempo do mundo para entender a frase sem pressa e sem a pressão de uma conversa ao vivo. E a boa notícia é que hoje existem 1000 ferramentas para ajudar. Dá para pegar um vídeo em alemão no YouTube, por exemplo, gerar a transcrição dele com alguma inteligência artificial, por exemplo, e aí você vai acompanhando ali, lendo o roteiro enquanto assiste o vídeo. Você pode ir pausando o vídeo também para analisar cada frase que você não entendeu ou que você quer saber por que ela foi formada daquela forma. Aí você vai poder observar onde é que está o verbo, você vai poder observar as declinações, como elas foram feitas, e isso acelera muito o aprendizado, mas é claro que para chegar nesse ponto você precisa também de muito vocabulário. E se você já fala inglês, por exemplo, a boa notícia é que uma parte considerável do vocabulário em alemão é semelhante ao inglês, mas a má notícia é que, obviamente, as palavras não são iguais nesses dois idiomas, e tem um agravante também que em alemão a gente consegue juntar várias palavras e criar uma palavra gigante nova com essas palavras, né? E sim, no começo isso assusta bastante, mas com calma e com prática, você vai começar a ver cada uma das palavras que compõem esse grande palavrão. E quando a gente já tem esse vocabulário mais simples do dia a dia, a gente começa a ver que algumas das palavras compostas, elas até nos poupam de decorar mais vocabulário, né? Novas palavras. Isso, de certa forma, até ajuda a gente um pouco. Por exemplo, se você sabe que dente é Zahn e que carne é Fleisch, você sabe que a palavra Zahnfleisch significa gengiva, né? A carne do dente. É uma palavra maravilhosa. Mas você consegue formular ela sem ter que aprender uma terceira palavra. E aí a gente tá no lucro. E com isso a gente consegue até talvez argumentar que o alemão é mais fácil que o português. Não sei, nunca aprendi português como uma segunda língua, né? Aprendi como bebê, com bastante exposição. Então não sou capaz de opinar, mas português parece bem difícil também. Mas enfim, né? Tudo isso pra dizer que quanto mais vocabulário você tiver, mais vocabulário você vai ter, né? Uma forma estranha de me expressar, talvez esteja falando português gramaticalmente incorretamente, mas o fato é que se eu sei duas palavras, junto as duas e tenho uma terceira palavra, é sucesso. Agora, uma coisa que a gente sabe que assusta bastante no começo é a pronúncia. E não só isso é algo que a gente vai pegando com exposição, né? Ouvindo música, vendo filme, dia a dia, TV e tudo mais. E isso também é algo que segue regras. Na verdade, a pronúncia do alemão é muito mais consistente que a do inglês e a do francês, por exemplo, né? Então isso torna o alemão mais fácil nesse aspecto. E claro, as letras podem ter sons diferentes das do português, como por exemplo o Z, que soa como ts,
ou V, que soa mais como um F pra gente, mas isso é só uma característica do idioma. Então quando você sabe que EU vira OI, que EI vira AI e que as letras com umlaut são apenas vogais com outra pronúncia e assim por diante, você vai saber pronunciar qualquer palavra que apareça na sua frente. Inclusive, preparando esse vídeo aqui, eu não consegui pensar em nenhuma palavra que tenha pronúncia irregular, né, que sai da regra normal da pronúncia. Já em português, a gente vê isso acontecendo para todos os lados. A gente pode pegar, por exemplo, essa palavra que está aparecendo aqui e ler ela de forma diferente dependendo do contexto. A gente pode falar eu como com a minha colher, né, um substantivo, colher, ou a gente pode falar ele vai colher frutas. Verbo colher. Tá escrito igual, mas a pronúncia é diferente. E, né, no português a gente tem vários exemplos. Tem essa outra palavra aqui, por exemplo, que eu posso dizer estou com sede, ou eu posso dizer que eu fui visitar a sede de uma empresa. E um detalhe tão pequenininho como meramente uma sílaba sendo pronunciada de um jeito ou de outro, muda tudo. E se a gente consegue saber todos esses detalhes em português, a gente vai conseguir em alemão também. Lembrando que se alguém falar pra você estou com sede, né, com a pronúncia da empresa, você vai dar água pra pessoa, você não vai pegá-la pela mão e levá-la na empresa, né? Eu imagino. Então, ao invés da gente ficar bloqueado, tentando a pronúncia perfeita das palavras em alemão, bora lembrar que aqui existem centenas de variações regionais do idioma alemão. Então, como eu até já contei pra vocês aqui no Alemanizando antes, quando eu tava aprendendo alemão lá no Brasil, a professora tinha uma grande obsessão que a gente pronunciasse a palavra eu em alemão de uma forma bem específica. Ela queria que a gente fizesse um grande ich. E no final das contas a gente chega aqui e em berlinense, por exemplo, é ich. Em suábio é I. Então assim, no final das contas, não existe um único jeito certo de falar alemão. Então para concluir, a gente pode voltar para a matemática e voltar na nossa fórmula de aprender idiomas, né? Então o interesse em aprender, o interesse em alemão é fundamental, porque lá no começo a gente evolui super rápido, a gente aprende coisas bem básicas, né? Números, dias da semana, frases simples, meses e tudo mais, e isso voa, né? Só que depois as coisas começam a ficar mais complicadas bem rápido. Se você tem interesse pelo idioma, já é meio caminho andado para continuar no seu aprendizado e não simplesmente desistir porque tá ficando muito difícil. E nunca foi tão fácil, né? Quando eu comecei lá em 2012, eu tinha que caçar livros em alemão super caros em livrarias. E hoje o acesso ao idioma alemão é muito mais fácil. A gente tem podcast, a gente tem livros no Kindle, a gente tem YouTube, música. Tudo isso a um clique de distância e, como diz a nossa fórmula, se você tem interesse, investe tempo e não fica preso no medo ou na frustração com as dificuldades de aprender, você vai perceber que alemão é uma língua mais fácil de aprender do que aquele bicho de 7 cabeças que parecia lá no começo. Mas agora eu quero saber de você. Quantas cabeças o alemão tem pra você e quais são as coisas que estão te deixando mais travada na hora de aprender hoje? E se o seu objetivo é aprender alemão, não esquece que com o código Alemanizando você ganha $5 de desconto na sua primeira aula no iTalki. O link, como sempre, tá aqui embaixo no comentário fixado e na descrição do vídeo. Então não perde essa oportunidade e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!